Pode começar. Tá. Boa noite, a gente vai apresentar sobre nosso tema de aplicações para dispositivos móveis. A gente vai dar uma geral sobre o mercado, a estrutura, interfaces e ferramentas. Tá bom, então primeiro assim, o que são aplicações para dispositivos móveis, né? Então basicamente eles são programas, né? Só que eles vão rodar em dispositivos móveis, né? Então tem algumas preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai desenvolver para essas plataformas, né? Então as telas são menores, né? Então você tem que ter isso em mente na hora de fazer o design da aplicação, e elas também podem ser mais suscetíveis à iluminação do ambiente. Então, por exemplo, o reflexo pode atrapalhar se deixar muito pouco contraste. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção é a mobilidade, né? Então, normalmente o iPad ou o iPhone, por exemplo, sempre vai estar com você, sempre vai estar com as pessoas, né? Então, em questão de notificações, é uma forma legal de você sempre chamar a atenção do cara, porque ele sempre vai estar com o aparelho junto com ele. Duração da bateria, né? Que realmente não dá para você ficar usando por muito tempo, né? E facilidade de acesso, né? Então ele tem que ser um negócio prático de ser usado, tem que ser um negócio onde as funcionalidades estão com fácil acesso. Então, quais são os tipos de aplicações mais usadas, né, em dispositivos móveis? Excluindo jogos, essas aqui são as 5 categorias mais utilizadas, né? A primeira delas são redes sociais e portais de busca. A segunda mais usada é aplicativo de entretenimento, então seriam players de vídeo, players de música. A terceira é aplicativo de comunicação, então seria gerenciadores de e-mail, aplicativo de mensagem, né, seria o nosso WhatsApp. Em quarto lugar ficam as ferramentas de produtividade, então, por exemplo, aqueles gerenciadores de tarefa, eles te ajudam a calendários, que eles vão ajudar você a organizar melhor seu dia, por exemplo. E, em último lugar, são aplicativos de compra. Então, entender um pouco sobre o usuário, né, de aplicações móveis, né? Então, a pesquisa é uma estimativa, acho que essa pesquisa é de 2013, né? A estimativa que era que para 2016 existissem 1.4 aparelhos por pessoa. Então, considerando que são 7.3 bilhões de pessoas no mundo, vai dar mais ou menos uns 10 bilhões, né, de aparelhos, incluindo smartphones e tablets. Então, agora entendendo um pouco mais, mais ou menos, né, metade da população mundial tem acesso à internet. E aí, dessa metade, 67, quase 70% das pessoas usam smartphone. Então, 46% de 7 bilhões e 67% disso vai dar mais ou menos umas 2.3 bilhões de pessoas que têm acesso à internet, né, com o smartphone. E aí dá pra ver, só um pouquinho, aí dá pra ver que essa taxa aqui, né, o mais claro é a população, nossa, tá ruim de ver os números, né? Isso aqui é a população que tem acesso à internet e isso aqui é a população que tem acesso ao smartphone, né? Então, essa proporção fica muito mais acirrada em regiões mais desenvolvidas. Certo. Aqui só falando um pouco das empresas, né, quem tem o market share, né, dos devices, né? Então a Apple ainda está em primeiro com mais ou menos 35% do market share, logo atrás vem a Samsung com mais ou menos 23%. Isso aqui é só mostrando o crescimento ou, né, caimento dos market share das aplicações nos últimos tempos. E o Android e o iOS, eles estão pegando as fatias de mercado, por exemplo, do BlackBerry e do Windows Phone. Isso aqui são dados básicos sobre os usuários, né? Então, uma média aí de mais ou menos 28 aplicativos por mês. As pessoas usam 28 aplicativos mais ou menos por mês, né? Diferente. E aí uma parte interessante que quem usa a maior quantidade de aplicativos está na faixa etária entre 25 e 34, né? Isso, está na faixa etária entre 25 e 34 anos de idade. Muito provavelmente porque eles usam mais as ferramentas de... como é que chama? Produtividade. Isso, as ferramentas de produtividade. Mas quem usa por mais tempo é a nossa geração aí de 18 a 24 anos. Então a gente usa menos quantidade, mas em maior duração. Isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de aplicativos que a gente tem no mercado hoje. Então as duas maiores lojas são o Google Play e a Apple Store. A Google Play tem um acervo de 2.2 milhões de aplicativos e a Apple Store tem 2 milhões de aplicativos, as duas maiores. Certo? Isso aqui é mais uma estimativa que basicamente ele fala que até
né, que em 2017 seriam feitos 268 bilhões de downloads de aplicativos, né, por todo o mundo, e isso ia convertendo um faturamento de mais de 77 bilhões de dólares. Isso aqui. Então, dentro da pesquisa que eles fizeram, eles descobriram que 46% das pessoas já pagaram por um aplicativo, né? E 52% dessas pessoas gastaram no máximo $5 por aplicação. Apenas 17% das pessoas chegaram a gastar mais de $20. Né? E os grupos que têm mais tendência de gastar em aplicativos eles não são conjuntos, né? São grupos separados. Né? Homens, adultos com 30 anos ou mais, pessoas com ensino superior completo, né? Famílias com renda de $50 mil ou mais por ano e pessoas que moram em regiões urbanas. Então, mais ou menos, esse ano estava estimado do mercado gerar quanto? 53,4 bilhões de dólares, né? É isso? 54 bilhões de dólares. E aí até 2020 a perspectiva é que esse valor suba para 80 bilhões de dólares. Né? Então a taxa essa parte aqui mais escura é o quanto que é relativo a jogos. Então os jogos ainda são o que mais dá dinheiro hoje em dia na área de aplicativos, mas essa proporção está caindo e a tendência é continuar caindo até pelo menos 2020. Isso aqui ele fala um salário médio, né, de um desenvolvedor para aplicações web, que subiu uns 8% mais ou menos de 2013 para 2014, né? Então ele ia de $92 mil a 133 mil por ano, subiu para 100 para 144, mas uma estatística mais atual fala que um salário médio nos Estados Unidos, pelo menos para desenvolvedor de aplicações web, vai de 70 a 120 mil dólares por ano. Bom, agora a gente vai citar 3 tipos de aplicativos, que são os nativos, os híbridos e os aplicativos web. Eu vou falar a diferença deles. Bom, começando sobre os aplicativos nativos. Primeiro, eles têm que ser adquiridos através de um outro aplicativo, que é uma loja virtual, como eles falaram, Google Play ou Apple Store. E os aplicativos nativos, eles são desenvolvidos para uma determinada plataforma, um determinado sistema operacional. Eles residem no dispositivo mesmo, ou num determinado cartão de memória, mas ele fica armazenado. E eles podem ser acessados através de ícones da tela, depois de instalados. Eles também fazem uso de funcionalidades dos próprios dispositivos, por exemplo, lista de contatos, câmera, GPS, microfone. E a vantagem de se desenvolver um aplicativo nativo é que, pelo fato do desenvolvimento deles utilizarem algumas bibliotecas do próprio sistema operacional, o uso desse código ele acaba sendo muito otimizado. E a desvantagem é que, para desenvolver um aplicativo desse, tem que ter uma pessoa com conhecimento técnico naquelas bibliotecas, então acaba sendo mais caro, talvez. Agora, os aplicativos híbridos, são muito parecidos com os nativos na questão de que eles são adquiridos através de um outro aplicativo também, que é a loja virtual. Eles também residem no dispositivo ou no cartão de memória e eles podem ser acessados através de ícones na tela e também fazem uso de funcionalidades dos próprios dispositivos. A diferença é que os aplicativos híbridos eles são multiplataforma, então pode usar o mesmo HTML pelo mesmo sistema operacional ou por diferentes sistemas. E por fim, os aplicativos web, eles não são instalados no dispositivo, eles são páginas que são acessadas, mas essas páginas elas têm que ter uma interface mobile para ser considerado um aplicativo web. E essas páginas não são capazes de fazer uso das funcionalidades dos sistemas, dos dispositivos, que foi o que eu citei antes, dos aplicativos nativos e dos híbridos. E a vantagem de se desenvolver um aplicativo web é que eles não precisam passar por toda a burocracia para entrar numa loja virtual, é muito mais fácil você acessar ele, porque ele está lá na rede. E o seu custo de desenvolvimento é mais baixo, já que qualquer desenvolvedor web consegue criar e tratar um desses aplicativos. O MOOC que vocês estão trabalhando é um exemplo responsivo. Agora falando um pouco sobre a estrutura das aplicações para dispositivos móveis, vou tratar aqui bastante com uma estrutura cliente-servidor, porque como o Sadal falou, é o maior mercado, né, que as aplicações em geral se conectam à internet, seja para compartilhar informações ou para capturar dados, e aí a gente vai citar os 3 tipos de clientes.
Então, arquitetura cliente-servidor, arquitetura de comunicação em que um dispositivo cliente, seja um tablet, celular, notebook, ele troca informações com o servidor com a finalidade de executar uma tarefa. Então, a maioria das aplicações operam com cliente-servidor. É lógico que há sim aplicações que são locais, por exemplo, alguns jogos, aplicações utilitárias, como calculadora e outros tipos. E normalmente elas se dividem em várias camadas, né? Apresentação, lógica de negócios e dados, que é o mais tradicional de você ver. Então, isso pode gerar 3 tipos de clientes, que é os magros, gordos ou híbridos. No caso, fazendo associação também com o que a Paloma falou em relação aos tipos de aplicações, os clientes magros, em geral, são os web apps. Então, eles têm uma baixa personalização, porque eles não estão focados diretamente com o sistema operacional do seu smartphone, porque considerando que cada smartphone ele tem o seu layout estruturado, então as aplicações acabam seguindo quando são projetadas para eles. No caso das páginas HTML, eles só são responsivos ao tamanho da tela, mas só que eles não têm toda aquela interface visual nativa do sistema operacional. A vantagem é que depende da plataforma, você acessa por um navegador comum enfim, e todas as camadas, no caso, ficam no servidor. Então, todo o processamento das aplicações ocorre dentro do servidor e não pesa para o lado do cliente. Já o cliente gordo, no caso, fazendo associação, seriam as aplicações nativas, em que daí, no caso, depende do sistema operacional, como a Paloma comentou. Ele gera maior performance e todas as camadas estão presentes no cliente. Então, nesse caso, também não tem a necessidade da aplicação estar sempre mantendo um contato constante com o servidor. Ele pode pegar e armazenar os dados do cliente no próprio dispositivo e no momento oportuno que tiver internet, ele faz a sincronização do servidor para transferir os dados. Já no caso do cliente híbrido, que no caso então seria as aplicações híbridas, elas são parcialmente dependentes do sistema operacional. Isso porque, no caso, eles utilizam parte do código nativo e parte do código web. Então, essa parte nativa seria as aplicações WebView, que são basicamente pequenos navegadores que contêm a sua página web. Essa página web pode ficar tanto do lado do servidor, armazenado e se conectar através de uma URL específica feita para aquela WebView, ou então ele pode estar dentro da própria WebView, como acontece no caso de ferramentas como Cordova e Ionic, em que ele pega a sua página, encapsula na WebView e ele vende isso como uma aplicação. Então ele une o melhor dos dois mundos e possibilita utilizar os recursos nativos do sistema operacional através de plugins. O único problema é que não tem como se você quiser fazer um layout parecido com um do seu sistema operacional, então você tem que fazer isso no código do HTML. E ele não vai capturar esse layout para você. Tá, e aí a gente já falou sobre dispositivos móveis, sobre as tecnologias de servidor, e a gente vai falar agora sobre experiência de usuário e interface de usuário, que são duas ciências relacionadas à tecnologia mobile. Antes de tudo, a gente precisa entender a diferença entre essas duas, né? A experiência de usuário é a parte emocional, então ela se refere a tudo que a pessoa sente enquanto ela lida com um determinado sistema ou produto. Então, experiência de usuário não é uma coisa só para aplicativo ou para site. Esse mouse tem uma experiência de usuário, esse teclado é uma experiência de usuário diferente. Já a interface de usuário, ela é a parte visual do site. A gente quando vê um botão desse, a gente sabe que a gente tem que clicar ou arrastar